a divisão de bens do casal. Acho que ficou essa dúvida, que a gente vê uma pessoa ali, ou melhor, um casal tão rico, né? É jatinho de presente, é empresa, é tanta coisa, viagens milionárias. Então, como é que fica essa divisão aí? Para a gente entender, né, toda essa situação, a gente vai conversar com uma especialista. É a Jéssica Ocampo, que ela é especialista em direito da família, ela é advogada da família, né? E está aqui com a gente no Central Splash. Muito bom dia, Jéssica. Obrigada pela participação. Bom dia, obrigada a vocês pelo convite. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Que bom, obrigada. Jéssica, uma das dúvidas aqui, a gente sempre fica, né? O casal se separou, quem fica com o quê? Aí a gente sabe que depende ali da maneira como eles se casaram, né? Se foi em comunhão parcial de bens, se foi total. Nessa situação do Zé Felipe e da Virgínia, como que foi o casamento deles? Você sabe explicar como é que fica essa situação agora? Sim, vamos lá. Aqui no Brasil, a gente tem 4 modalidades de regime de bens, né? O que eles optaram, até onde a gente sabe, é pelo regime da comunhão parcial de bens, que é utilizado como regra aqui no Brasil, que implica efetivamente aí na divisão igualitária dos bens que foram adquiridos na constância desse casamento. Então, basicamente, tudo que veio depois do relacionamento, né, do casamento deles, será dividido meio a meio. Boa, muito obrigada aí pela definição e explicação, porque muita gente não sabia. Eu queria saber o que entra, né, nessa divisão aí quando trata-se desse casamento com a comunhão parcial de bens, que a gente sabe que eles têm muitas coisas. O que entra aí? Certo. Basicamente, né, todos os bens adquiridos de forma onerosa durante esse relacionamento, mas aí a gente consegue expor para vocês o que não entraria, né? Não entrariam os bens que já eram de cada um antes desse relacionamento, os bens recebidos como herança ou doações, os bens adquiridos com dinheiro dessas heranças ou doações anteriores, ou até mesmo um bem que foi adquirido pela venda de um bem particular, né, anterior também, bens de uso pessoal, de instrumento de trabalho. Então, e presente, né? O jatinho, nesse caso, também não entraria, já que é a dúvida de muita gente. Esse jatinho aí é famoso, é polêmico. E outra coisa que gera muita dúvida é sobre a empresa, né, da Virgínia, a WePink. Ela faturou, olha, cerca de 378 milhões em apenas 2 anos. É muito dinheiro. O Zé Felipe, ele teria direito desse valor, você sabe dizer? Sim, ele não tem direito ao faturamento em si, né? Como é feita essa divisão e essa apuração? Vamos identificar exatamente as cotas ou ações que a Virgínia possui dessa empresa, fazer uma avaliação de quanto isso custa, né? Qual o patrimônio real disso, e ele tem direito a metade deste valor, né? Ele não vai se tornar sócio, não vai adquirir metade dessas cotas, nem nada nesse sentido, mas terá direito a receber o valor a metade do que elas valem, né? E aí pode ser pago em dinheiro ou referente ou, né, compensado com algum bem que eles já possuem ali entre eles. Isso pode ser combinado entre eles também. Boa. Xueng, tem alguma dúvida aí? Eu queria saber quanto tempo em média dura esse processo, né, de separação, divórcio, divisão de bens. Quanto tempo isso demora? Boa. Se for amigável, né, o que aparentemente vai ser a escolha deles, né, pela forma como o término ocorreu, pelos pronunciamentos, enfim, pode durar assim, cerca de 1 a 3 meses, é bem rápido de se resolver. Basicamente, o tempo dos advogados orientarem, fazerem a minuta, eles assinam e o juiz homologa. Mas se eles começarem a discutir, né, a litigar sobre isso, aí a gente vai para uma forma litigiosa de processo. Então depende muito da complexidade. A gente já sabe que eles têm muitos bens, do tipo de provas que eles vão querer produzir, do número de recursos que vão apresentar. Então poderia aí durar de 1 a 3 anos, até mais, dependendo da situação. É até interessante essa pergunta aqui que ele fez, porque a Bianca Sensitiva participou aqui do Splash Show ontem e ela comentou que, né, a expectativa ali, a previsão é de que eles voltem daqui a uns 2 meses, por exemplo. Então, se eles voltarem... A internet torce por isso. A internet torce por isso. E aí, se esse processo já estiver rolando e eles voltam, como é que fica a situação? Vai depender. Se o divórcio em si já foi decretado, eles precisam casar de novo.
Se não, eles podem desistir ali no meio do processo. Então é melhor esperar, né? Reverter se já tiver essa decisão. Às vezes, se tem alguma dúvida, é melhor esperar. Acontece bastante. Sim, com certeza. Eu acho, porque vai que volta depois, é a torcida da internet. Você torce também, doutora? Confesso que eu torço, porque é muita coisa envolvida, né? Não é só a divisão dos bens, tem as crianças, tem toda a família, enfim. Se eles estiverem felizes, é bom que fiquem juntos, senão é melhor separado. Então... E olha, entre as especulações, muita gente fala, é marketing, ou então tem a ver com toda a situação da CPI, que a Virgínia está participando e tal. Esse divórcio, enquanto tudo isso está rolando, influenciaria em algo? Do caso que a Virgínia, sei lá, está sendo investigada, você sabe dizer isso? Se poderia influenciar em alguma coisa? Tipo assim, ela divorciada é melhor para ela, no caso da investigação, ou não? Não tem nada a ver. Eu acho que se fosse uma situação diferente, poderia se influenciar. Mas, pelo que a gente sabe por cima, eles possuem uma holding, né? Que é uma proteção acima ali do patrimônio deles. Então, eles têm uma empresa mãe que administram todas as outras empresas e todos os bens. Então, basicamente, o pessoal fala que é uma forma de blindar o patrimônio. Obviamente que se for identificado algum tipo de fraude ou algo nesse sentido, é possível se quebrar aí essa blindagem. Mas eu não enxergo nessa situação, até porque não há uma investigação em andamento, não há uma condenação à vista, assim, né, para ela já começar a se proteger dessa forma. Então, talvez não tenha sido por isso. Boa. Muito obrigada aí pela sua participação, ajudou bastante a entender mais o assunto aqui, que a gente é leigo, né, juridicamente. E fala para o pessoal onde te encontrar, qual que é o seu @. Pessoal, nas redes sociais, principalmente no Instagram, o meu @ segue a ADV. Segue de seguir a ADV e meu nome é Jéssica Ocampo. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês por lá acompanhando meus conteúdos. Boa. Legal, obrigada,